Vamos chamar o nosso próximo palestrante, então. Convidamos o Dr. Anderson Carvalho Alves, que ministrará a palestra intitulada Zootecnia de Precisão e Sustentabilidade, de maneira remota. Seja bem-vindo, professor. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Boa tarde a todos. Dr. Anderson Carvalho Alves é professor assistente em Pecuária de Precisão e Análise de Dados na Universidade da Geórgia, Estados Unidos. É graduado em Zootecnia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará, mestre em Zootecnia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Melhoramento Genético Animal e Genética pela Universidade Estadual Paulista. Seu programa de pesquisa concentra-se na integração de dados de sensores na fazenda e técnicas de inteligência artificial para monitoramento animal. Podemos começar? Claro. O áudio está certinho? Pode sim. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente dar prosseguimento. Ok. Todo mundo consegue ver certinho? Sim. Acredito que sim. Ok. Então tá, boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho, que a gente tem desenvolvido aqui na Universidade da Geórgia e em outras universidades também, alguns avanços de outros pesquisadores. E como a gente já salientou aqui, o nosso foco é na integração de dados de sensores e técnicas de inteligência artificial, principalmente focado para o monitoramento de animais, né? E como a gente pode usar essa informação para suporte de dados, para suporte de decisões na fazenda, certo? Então, hoje a nossa missão aqui é tentar fazer um pouco do link, né, de como que essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, não só aqui na Universidade da Geórgia, mas em outras universidades ao redor do mundo, como que elas podem contribuir para uma pecuária mais sustentável, né? E, primeiro, provavelmente eu não sou o melhor profissional para dar esse conceito, vocês já devem ter discutido esse conceito ao longo do simpósio, mas é interessante a gente ter isso em mente, né? O que seria pecuária sustentável, para a gente começar um pouco aqui a nossa discussão. Então, ela não envolve só o impacto ambiental, né? Com certeza, uma pecuária sustentável ela tem que estar preocupada com o impacto ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente tem diversos outros fatores que a gente deve considerar quando a gente está falando de pecuária sustentável, né? Por exemplo, a sustentabilidade econômica, né? Será que a minha atividade ela vai gerar lucro, né? Será que essa atividade vai gerar lucro para o produtor? Será que as contas vão se pagar no fim do mês, né? A gente também tem que ter uma consciência de que a atividade deve ter uma sustentabilidade social, né? Como é que é a aceitabilidade da sociedade frente àquela atividade, né? Será que a minha atividade, ela obedece, ela foca no bem-estar animal? Será que ela foca na qualidade do produto, né? Então, aí, a gente vê que tem uma série de fatores que estão envolvidos, né? E esses fatores, eles meio que interagem uns com os outros. Então, é com base nesse conceito que a gente vai passar a discutir alguns exemplos aqui de como que a gente pode integrar sensores na atividade pecuária e como que a gente pode atuar em cada um desses tópicos, né, para a pecuária sustentável, né? E aí quando a gente fala de produção animal e no geral, são atividades muito complexas, né? A gente tem uma série de decisões que a gente precisa fazer ao longo da cadeia produtiva, né? Começa pela seleção da genética, né? Que animal que a gente vai selecionar para ser os pais da próxima geração, né? A gente geralmente tem sumários, a gente escolhe os reprodutores com base nesse sumário, depois vem aspectos reprodutivos, como garantir, né, a prenhez do animal. Então, aqui eu estou dando exemplos em pecuária de leite, mas, assim, as decisões, elas estão aí em todas as atividades, né, seja na avicultura, na suinocultura, na produção de gado de corte, né, a gente tem uma série de decisões que a gente precisa fazer,
muitas decisões dessas não são fáceis, né, e impactam diretamente aqui no ciclo produtivo, né? Uma decisão que a gente faz errada pode impactar lá na frente, né? Então, é necessário que a gente tenha em mente que a gente precisa de tomada de decisões eficientes, né, que otimizem o manejo, né? E como que a gente faz para otimizar essas decisões de manejo, né? A gente a gente está vivendo numa era que a gente está gerando uma imensa quantidade de dados, aí não seria diferente na produção animal. A gente tem aqui informações de satélite, né? A gente pode ver a qualidade do pasto, a gente tem as próprias anotações que a gente faz a campo, a gente tem informações que a gente gera com software de manejo na fazenda, tem informações de clima, marcadores moleculares, né? Como é o caso da genômica, né? E a gente tem aqui o foco da nossa pesquisa na, na, na Universidade da Geórgia é sensores, mas também a integração desses outros dados, né? Para que a gente possa gerar informação e dessa forma criar, como eu falei, ferramentas que possam dar suporte ao produtor, né? Então é nesse conceito que surge aí, então, dentro desse contexto que surge o conceito de zootecnia de precisão, ou Precision Livestock Farming, né, que a gente chama aqui na América do Norte, onde nada mais é do que o conjunto de técnicas e tecnologias que a gente vai utilizar para coletar, processar e integrar, né, essa quantidade de dados que a gente tem gerado para o monitoramento contínuo e automatizado de animais, né? E como a gente vem salientando, esse é o foco da nossa pesquisa e o objetivo é criar ferramentas que vão dar suporte à otimização dessas decisões, né, na fazenda. Então, tecnologias chaves que a gente usa para desenvolver a pecuária de precisão, a zootecnia de precisão, seria a análise e integração de dados, né, internet das coisas, que nada mais é um conceito que refere-se a dispositivos estarem conectados, né, uns aos outros e fornecendo informações, também técnicas de inteligência artificial e, com certeza, o uso de sensores, né? Então, tudo isso está envolvido dentro da zootecnia de precisão, ou como a gente gosta de chamar aqui, Precision Livestock Farming, né? Então, esse é um diagrama padrão, né, de como que funciona, né, essas tecnologias no sentido de otimização de manejo na fazenda, né? Você vai ter lá os animais a campo, você vai estar coletando informações, seja de identificação por radiofrequência, né, sensores acústicos, ear tags, né, brincos que conseguem monitorar o comportamento, você pode ter câmeras, né, então você está gerando informações de forma contínua, né. E aí, o primeiro gargalo que a gente tem que fazer aqui é a transferência e integração desses dados, né, que a gente vai dar um exemplo aqui, que não necessariamente é algo muito simples de fazer, né. E aí depois, quando se passa por essa transferência e integração, a gente precisa gerar, no geral, né, a gente precisa gerar algoritmos que vão processar essa informação e vão gerar uma resposta, né, um output para o produtor, que pode ser um alarme, né, por exemplo, esse animal pode estar doente, né? Então, a gente vai gerar indicadores com base nessa informação que a gente está gerando. E aí, o produtor também, né, com certeza, o veterinário, o produtor, ele faz parte desse loop, né, dando feedback para o algoritmo. Esse feedback, muitas vezes, pode ajudar a melhorar o algoritmo, né, ou consertar alguns defeitos. E, com certeza, a ação deve ser tomada com base não só na vivência, na experiência, mas também nessa informação que a gente está gerando com base na exploração desse banco de dados, né? Então, o produtor vai fazer a ação, né? Por exemplo, inseminar, tratar o animal, aumentar o concentrado na dieta, e isso vai gerar novos parâmetros biológicos, né? Que vão ser novamente monitorados e assim o ciclo vai se autoalimentando, né? Então, essa imagem resume um pouco o que é zootecnia de precisão, né? Não é simplesmente automatizar tudo, mas uma forma de melhorar
a quantidade, a melhorar a interpretação que a gente tem dessa imensa quantidade de informação que a gente tem coletado, né, na fazenda, principalmente com o uso de sensores e de outros equipamentos, certo? Então, por que sensores, né? Por que que a gente tem focado tanto ultimamente nisso? Primeiro que o produtor, o funcionário, ele não tem como estar 24 horas na fazenda, né? Então, a gente precisa de meios que a gente consiga coletar essas informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma contínua, e que de preferência não seja invasivo, né? A gente até pode coletar, por exemplo, informação, informação de temperatura corporal, por exemplo, mas a gente precisa estar ali com o termômetro toda hora, né? Mensurando a temperatura retal, por exemplo. De preferência, os sensores devem ser não invasivos, né? Como é o caso de câmeras, né? Então, você pode colocar lá um funcionário para observar se o animal está em pé, está deitado, está comendo, mas isso é intensivo, né? Você precisa de alguém lá toda hora para mensurar e anotar essas informações. Então, a gente pode coletar isso de forma automatizada via câmeras, né? Depois a gente precisa desenvolver algoritmos para processar essa imagem, né? E aqui a gente tem e o que é interessante é que a gente tem tido vários sensores, né? Cada um com sua especificidade. A gente tem os colares, a gente tem usado brincos, sensores acústicos, né? O processamento de som, coxos eletrônicos, né? Que conseguem mensurar o consumo alimentar de diferentes animais. E com certeza também que o uso de câmeras, né? Que a gente tem focado bastante aqui no nosso laboratório, principalmente câmeras RGB, são as câmeras normais, coloridas, e câmeras 3D também, né? Então, o uso de sensores, por isso, né, que a gente consegue, então, automatizar diversas atividades, ou pelo menos coletar essas informações de forma contínua, né? Então, e esses sensores, eles têm um potencial enorme, né, para contribuir para uma produção sustentável, né? Aqui, como eu falei, a gente vai principalmente discutir 4 pilares, né, e trazer exemplos de como que esses sensores podem ajudar em cada um desses pilares, né? Seja para aumentar a eficiência produtiva, aumentar a saúde animal, né? Melhorar o bem-estar animal e também para reduzir o impacto ambiental. Então, esses 4 pilares, né, é o que a gente entende que dão suporte, né, em uma produção animal sustentável. Então, a gente precisa trabalhar em cada um deles, né, para que a gente consiga ter de fato, uma produção sustentável. Então, como eu falei, sensores, eles são interessantes porque eles permitem mensurar diversas características de forma contínua e de larga escala, né, coisa que a gente não teria como fazer antes, né. Então, um exemplo aqui que a gente trabalhou foi no caso de eficiência alimentar em frangos, né. Por que que é importante melhorar a eficiência alimentar em frangos, né? Quem trabalha com zootecnia sabe que o alimento, né, o custo com a alimentação, ele faz parte aí de mais de 70% do custo total, né? De qualquer sistema de produção, em produção de frangos também não é diferente, né? Então, por isso que alguns programas modernos de melhoramento genético animal estão focando bastante aqui, né? Em como que a gente consegue aumentar a eficiência alimentar desses animais, né? E por eficiência alimentar, a gente se refere ao animal consumir, quem sabe, a mesma quantidade ou uma quantidade menor de alimentos e, ao mesmo tempo, produzir, mantendo sua produção ou aumentando sua produção, né? Então, a gente tem diversos indicadores que a gente usa, né? O consumo alimentar residual, o Feed Conversion Ratio, né? Então, diferentes indicadores que a gente pode estar utilizando. E ela é importante justamente para reduzir os custos com a alimentação, mas também para reduzir o impacto ambiental na produção de frangos, né? Porque o animal comendo, melhorando sua eficiência alimentar, ele vai potencialmente comer menos e produzir mais, vai ter menor quantidade de excrementos, né? E esses excrementos não vão ser despejados no solo, por exemplo, né? Então, por isso que é importante, é fundamental melhorar, né? E uma das formas de melhorar a eficiência alimentar é através da seleção genética, né?
E aí a gente tem dois problemas aqui, né? O primeiro problema é que para melhorar eficiência alimentar em frangos, a gente precisa selecionar os animais para algum indicador, a gente precisa mensurar esses indicadores, né? E basicamente todas as características que envolvem eficiência alimentar requerem que a gente mensure o consumo alimentar desses animais, né? E o consumo alimentar individual, né? A gente precisa selecionar o animal de acordo com o mérito individual, o mérito genético individual. E a forma como a gente tem feito é basicamente a gente coloca os animais em experimentos, colocam eles em gaiolas, né? São animais para produção de corte, então em condições comerciais geralmente seriam criados no chão, né? Num galpão. Mas aqui para consumo alimentar a gente precisa colocar esses animais numa gaiola porque a gente precisa ter o controle de quanto que ele comeu, quanto que sobrou, né? E isso gera dois problemas, como eu tinha falado, né? O primeiro problema é em relação a bem-estar. Esse animal não está expressando suas características normais de comportamento, né? Então isso pode alterar toda o comportamento, o comportamento e a fisiologia normal desse animal, né? E o segundo problema aqui é a interação genótipo-ambiente, né? A gente vai estar selecionando animais para uma determinada condição, o animal pode ser eficiente dentro de uma condição de gaiola, né? Mas não necessariamente isso vai refletir numa condição comercial, né? Onde o animal está criado a chão, né? Então a gente precisa, de fato, mensurar o consumo individual, mas no animal numa condição mais próxima da comercial possível, né? E como que a gente faz isso, né? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem trabalhado junto com empresas aqui dos Estados Unidos, né, que desenvolveram um comedor eletrônico para frangos, né? Do mesmo jeito que a gente tem comedores eletrônicos para bovinos, a gente tem trabalhado com frango, né? Só porque numa escala gigantesca, né, aqui. Você vê que a gente coletou aqui, durante o período de 2017 a 2022, 92 milhões de informação de visitas, né, para 90 mil animais. Então, é bastante informação e isso significa que o sistema deve ser bastante eficiente, né? E como exatamente que esse sistema funciona, né? Cada animal, cada frango aqui, ele vai ter uma tag, né? Vamos falar, etiqueta, né? Onde essa etiqueta tem um transponder, né? Que basicamente emite o sinal de radiofrequência, ativa essa antena, a antena vai ler a identificação desse animal, né? Com base nessa tag, e o comedouro começa a coletar informação desse animal, né? Então você tem a balança aqui que vai mensurar quanto que o animal comeu, né? A gente vai registrar que horas que o animal entrou, que horas que o animal saiu, então tem essa informação também do período de visita, né? E a gente gera toda essa informação, a gente tem um leitor, né, para gravar a imagem, para gravar a informação, e a gente vai enviar isso para as nuvens, né? E a gente armazena, então, como eu falei, a informação visita a visita, que depois vai ser processada, por exemplo, em informações diárias, né? Mas o arquivo bruto tinha 99 milhões de logs de visita, né? Então você imagina como é intenso, né, a coleta de dados aqui, né? Em tempo real, realmente. E aí a gente pode processar essa informação, e, por exemplo, aqui a gente tem a média do consumo alimentar, tanto para a linha de fêmeas, né, e a linha de machos aqui, né? Você vê como esperado, os machos consumem mais, né, porque tem um peso corporal maior. E aí o que a gente fez foi coletar essas informações e calcular é, características de eficiência alimentar, né? E o nosso objetivo aqui era ver se a gente podia selecionar para essas características, né? Então, por exemplo, aqui a taxa de conversão alimentar, o FCR, né? E o consumo alimentar residual, Residual Feed Intake, né? Você vê aqui alguns parâmetros genéticos que a gente estimou, mas o mais importante deles é, com certeza, a herdabilidade, né? 0,25 aqui para a taxa de conversão alimentar e 0,32 para a taxa de... 0,32 para o consumo alimentar residual nessa linhagem de frangos aqui, né? Isso quer dizer o quê, né? Que, em média, né, 30% aí da variação que a gente observou está relacionado com o efeito aditivo genético desses animais, né? Isso indica que a gente pode selecionar, de fato, esses animais, né, com base numa avaliação genética,
e que o fenótipo é um bom indicativo de que esse animal tem potencial genético para melhorar a eficiência, né, alimentar aí nessa população, né? Então, isso é um exemplo de como que as empresas de melhoramento animal já estão usando sensores, né? Nesse caso aqui, os sensores estão sendo processados, a informação está sendo processada para gerar novas características, ou características que são difíceis de mensurar, pelo menos até antes, para que a gente consiga selecionar esses animais, né? Mesma coisa para emissão de metano, né? Aqui a gente tem um exemplo do Green Feed, né? Que é uma câmara portátil que mede a emissão de metano em vacas, né? Os animais têm aqui acesso a um pellet, e quando eles visitam, a gente coleta dentro dessa câmara a emissão, né? Através da respiração desses animais. Essa é uma tecnologia que já está aí no mercado há algum tempo, né? Ainda acredito que comercialmente vai levar talvez um tempo maior para chegar, e muita gente tem trabalhado com isso, né, mas principalmente para fins experimentais, né? Mas o que é interessante é que a gente pode mensurar a emissão de metano diariamente, né, continuamente, e a gente pode, por exemplo, investigar o efeito de uma dieta na produção de metano, né? Aqui na Universidade da Geórgia, né, a gente tem investigado principalmente a associação entre o comportamento do animal e a emissão de metano. Tem pesquisa que ainda está em andamento, né? A gente não vai ter resultados específicos para trazer hoje, mas uma solução para redução de emissão de metano mais óbvia que eu vejo é mensurar a emissão de metano individualmente, né, para cada animal, e a gente selecionar os animais de acordo com o potencial para emissão ou para redução de metano, né? E a gente vê aqui, de acordo com essa revisão de literatura, que a gente tem potencial para selecionar esses animais de acordo com a emissão de metano mensurado pelo Green Feed, né? Você vê aqui a herdabilidade variando entre 0,12 e 0,42, né? Então, essa é só uma das formas, né? Então, a gente pode mensurar a emissão individual e, com base nisso, selecionar os animais para redução de metano, né? Como eu falei, a gente pode desenvolver dietas que vão impactar na redução de metano. Então, é uma ferramenta, é um sensor de extrema relevância aí para melhorar a sustentabilidade, né, na produção animal no futuro próximo, né? Então, tem bastante pesquisa em andamento nessa área, né? Mas o que a gente tem aprendido até então é que realmente características mensuradas com o Green Feed, elas têm potencial de resposta à seleção, né? Por outro lado, a gente também tem uma correlação genética positiva, né, entre produção de leite acumulada e emissão de metano, por exemplo, né? Animais que produzem mais metano, né? O que faz sentido, né? O animal tem aí uma maior carga metabólica. Talvez no futuro faça mais sentido a gente pensar em termos do mesmo jeito que a gente pensa em eficiência alimentar, né? O quanto que o animal produz, em termos de produção de leite, para cada unidade de metano que ele está emitindo, né? Talvez assim a gente consegue não reduzir não simplesmente reduzir o metano, mas aumentar a eficiência, né? O quanto que a gente produz por pegada ambiental, vamos dizer assim, para esses animais, né? Mas então a gente mostrou aqui alguns exemplos de basicamente dos dados de sensores brutos, né? Quando a gente pega o dado do sensor, do jeito que vem lá da companhia, né, que fabricou aquele sensor, e a gente simplesmente processa essa informação e gera novas características. Essa é uma aplicação fundamental e muito importante, né? Mas a gente tem outras formas também de aproveitar a informação gerada por esses sensores, né? A gente até agora viu que elas é uma tecnologia que oferece novas oportunidades, né, para medir informação a nível individual, né? Isso é interessante porque a gente tem observações agora contínuas e não invasivas, e a gente consegue mensurar novos indicadores, né? Mas o problema é que esses sensores eles geram uma quantidade absurda de dados, né, que nem sempre são homogêneos, né, são dados heterogêneos e não estruturados, né, ou seja,
Não necessariamente você tem lá aquela estrutura, né, de uma linha por animal e as colunas representando informações. São dados com alta dimensão, né, são dados realmente grandes, né? Por exemplo, você pegar ali dados de som, né? Você tem, por exemplo, 20.000 informações para cada segundo de som capturado. Então, você tem um banco de dados gigantesco, né, que você precisa analisar. Esses dados geralmente são correlacionados, né, o que às vezes acabam sendo redundantes, né, e pode gerar algum problema estatístico para analisar, e também são dados não lineares, né? Então, o que a gente tem feito muito também no Precision Livestock Farming é processar, né, e analisar esses dados via aprendizado de máquina, né, para que a gente consiga passar dos dados, né, que a gente coleta as soluções baseadas nesses dados, né, seja a otimização de gestão, seja em veterinária preventiva, melhoria do bem-estar, né, fenotipagem em larga escala e assim por diante, certo? Mas então o que é aprendizado de máquina, né? Muita gente chama aprendizado de máquina, inteligência artificial, são conceitos correlacionados, mas não necessariamente o mesmo, né? Quando se fala em inteligência artificial, a gente está falando de sistemas inteligentes, né, que conseguem receber uma informação e interagir, né, e emitir uma atividade, realizar uma atividade que até então era considerada específica apenas para seres humanos, né? Por exemplo, a Alexa, né, uma assistente pessoal, ela consegue ouvir a voz, ouvir um comando de voz e responder esse comando de voz, né? Isso até então era uma característica humana, mas a gente consegue implementar essa característica humana dentro de um dispositivo, né? Então, inteligência artificial é esse conceito amplo, né, de você conseguir gerar sistemas que interpretam informações e a partir da interpretação dessas informações geram conseguem realizar uma atividade que até então é atribuída ao ser humano, né? Então você pode ter reconhecimento de facial, você tem processamento de linguagem, né, agora com o ChatGPT, bastante gente tem usado esse tipo de tecnologia, sistemas de recomendação e assim por diante, né? Mas a gente, como eu falei, a gente precisa, antes de criar esses sistemas inteligentes, a gente precisa que ele processe a informação, né? Então a gente vai para o que a gente chama de aprendizado de máquina, né, que é a interpretação desse que é as técnicas utilizadas para a gente interpretar a informação que a gente coleta, né? Então, o aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial, né, que é focado no desenvolvimento de algoritmos, modelos estatísticos, que conseguem aprender padrões ocultos, né, na base de dados sem serem explicitamente programados para isso, né? Então, a gente treina um modelo para aprender determinados padrões e esse modelo vai tentar generalizar esses padrões, né, reconhecer esses padrões quando novos conjuntos de dados são expostos a esse sistema, né? Então, a gente ainda tem outra subclasse, né, que o pessoal tem trabalhado bastante, que é o aprendizado profundo, ou Deep Learning, que também é um subcampo do aprendizado de máquina, focado no desenvolvimento de redes neurais, né, redes neurais grandes, né, grandes modelos com milhões de parâmetros aí, né? Então, no final das contas, a gente vai passar a usar esse conceito, né, para essa palestra de que Machine Learning e Deep Learning são consideradas técnicas de inteligência artificial, mas não necessariamente a inteligência artificial por si só, né? Mas elas oferecem informação fundamental, né, para a gente, quando a gente processa os dados a partir do Machine Learning, porque a gente consegue gerar sistemas de recomendação a partir dos dados que a gente está coletando, né? Então, um exemplo que a gente tem feito aqui do que a gente tem feito com Machine Learning por exemplo, no monitoramento do risco de mortalidade em frangos, né? A gente viu lá que a gente pode coletar continuamente, né, o consumo alimentar, mas não só o consumo alimentar, o comportamento alimentar no geral, né? E a gente queria testar, né, a hipótese de que a gente poderia usar esse comportamento alimentar para monitorar o estado de saúde individual em sistemas avícolas, né? Você viu lá que era um sistema com muitos animais, né? No total 90.000 animais, né? Então não tem como a gente ter um veterinário visitando esses animais
todo dia, né, toda hora, para ver o o status sanitário desse animal, né? E isso é um problema relevante, né, porque a prevenção o estado de saúde do animal, ele está muito relacionado com a segurança alimentar, né, do alimento que a gente está consumindo. Ele causa um impacto, ele tem um impacto financeiro gigantesco, né, na atividade, e também pode gerar problemas de biosseguridade, né? Você não quer ter um surto você quer prevenir esse surto antes que ele aconteça, né, e que ele não espalhe para outros rebanhos ou até mesmo que vire uma zoonose, né? Então, prevenir surtos de doença é fundamental, né? Mas isso requer um monitoramento constante do status de saúde desses animais, né? E o que a gente, nossa hipótese é que as mudanças comportamentais na alimentação, né, a interação social desses animais e a atividade no geral, elas poderiam estar relacionadas com o status sanitário desses frangos, né? E a gente, como eu acabei de mostrar, a gente tinha a ferramenta para coletar isso em tempo real, né? A gente tinha o sistema de comedouros eletrônicos, o mesmo sistema que eu acabei de descrever, né, o mesmo conjunto de dados, mas aqui a gente estava medindo esses dados não somente a média diária, mas a série temporal, né, desses dados ao longo do experimento, né? E a gente, então, desenvolveu algoritmos que eram capazes de avaliar, né, a tendência temporal desse comportamento e extrair determinadas características dessa tendência temporal, né? Aqui só pela média, né, a gente consegue ver que tem uma diferença realmente entre os animais que foram encontrados vivos e animais que foram encontrados mortos em um determinado dia, né? Você vê aqui a série temporal do consumo alimentar para esses animais, e mais ou menos 7 dias antes do animal ter sido encontrado morto, né, a gente vê que começa a média desses animais que foram encontrados mortos, ela tende a decair, né, do consumo alimentar. Então quer dizer que o comportamento de fato ele tá alterando, né, próximo da data de mortalidade. Mas você vê que essa sombra aqui representa o desvio padrão, né? A gente vê que tem um overlap bem grande, né? Então o que a gente fez um sobreajuste, né? No caso, o que a gente fez foi desenvolver algoritmos que conseguem avaliar essa curva, né? Aqui você tem a curva média, mas a gente avaliou a curva por animal, né? E a gente tentou classificar a probabilidade do animal ser encontrado morto ou não com um dia de antecedência, né? Aqui são as curvas, né? Para cada uma das características que a gente avaliou. Então a gente avaliou não só o consumo alimentar, como o número de visitas do animal, né? O tempo que eles passaram ali no comedouro, número de comedouros visitados, o intervalo aqui de atividade desses animais, né, a taxa de alimentação e assim por diante. Então, a gente avaliou várias características de consumo alimentar e comportamento alimentar para treinar algoritmos que analisavam essa série temporal. Aqui a gente está mostrando a média, mas a gente avaliou por animal, né? E aqui a gente tem alguns resultados de classificação do modelo, né? Primeiro a gente validou o modelo usando uma validação cruzada, né? Onde a gente treina o modelo no determinado grupo e prediz em outro, né? Que não foi usado para treinar o modelo, né? E aqui a gente usou duas métricas para avaliar a qualidade do modelo, né? A área sobre a curva e a área sobre a curva de precisão. No geral, quando você tem um modelo ruim, a área sobre a curva, né, que é essa do lado esquerdo aqui, ela, em média, ela tende a ser 0,5, né? E a gente consegue observar aqui que para todos os modelos, né, a área sobre a curva foi acima de 0,8, né? A média, né, 0,85, 0,9. Isso quer dizer o quê? Que esses modelos eles estão, de fato, tendo um desempenho de classificação muito acima do que é esperado se eu simplesmente classificasse aleatoriamente, né, o animal que vai morrer ou o animal que não vai morrer, né? Então a gente testou vários modelos de aprendizado de máquina aqui, né? A gente tem diferentes modelos. No geral, o Gradient Boosting Machine foi o melhor para esse caso, mas isso tem que ser avaliado de caso a caso, né? No caso aqui, para esse problema específico,
o Gradient Boosting Machine foi um dos melhores modelos, né? E aí a gente tentou replicar essa classificação, a desempenho dessa classificação, em um conjunto de dados que a gente não conhecia a priori, né? A gente não usou para treinar, não usou para validar, né? E a gente conseguiu ver que a gente conseguiu replicar o desempenho que a gente observou na validação cruzada, né? Aqui você tem em vermelho o desempenho esperado para um classificador aleatório, e as outras curvas você tem o desempenho observado, né, de acordo com o modelo, certo? Aí você vê em amarelo aqui, né, como sendo, no geral, o melhor modelo para esses dois, nessa população, considerando diferentes duas estratégias de amostragem, né? Então, a gente consegue ver, né, que, embora exista, vamos dizer, espaço para melhorar esse sistema, né, a gente consegue ver que a gente tem um bom desempenho de classificação com base somente no, no comportamento alimentar, né, desses animais, né? E isso pode, no futuro, gerar informação para a gente combinar essa informação com informação genômica, com outras informações, para que a gente possa construir um classificador, né, de fato acurado e que possa dar suporte ao produtor, né? Aqui envolve uma tecnologia que ainda é cara, né, que é o consumo alimentar, coxo eletrônico para frangos, né, uma ferramenta pouco utilizada comercialmente, mas quem sabe no futuro a gente consiga ter essa informação disponível não só para núcleos elite, né, de seleção genética, mas também para produtores comerciais, né? Aqui a gente já vê o potencial desse tipo de informação para melhorar a sustentabilidade no sentido de melhorar a saúde, né, o status sanitário, evitar surtos de doença e etc. Então, comportamento individual desses animais é um fator fundamental, né, para a sustentabilidade, né? Muitos grupos têm focado, né, nessa área de estudo do comportamento alimentar justamente porque não só o comportamento alimentar, mas o comportamento individual, né, como um todo, a atividade desses animais, porque isso é um bom indicador de saúde, do status de saúde desse animal, da tolerância, né? Então a gente está em constante mudança ambiental, né? A gente está sofrendo as consequências das mudanças climáticas, né? Principalmente com o aumento de surtos de calor. Então é importante a gente entender como os animais estão respondendo, né? E traçar estratégias que possam melhorar o conforto térmico desses animais, né? E o comportamento individual é uma desses indicadores que vão auxiliar a gente a traçar essas estratégias, né? Também estão relacionados com a eficiência alimentar, né, com interações sociais e com o bem-estar desses animais. Então, a gente está bastante interessado no comportamento animal aqui na Universidade da Geórgia, né? Mas a gente tem não só focado no comportamento animal, mas formas mais baratas de mensurar o comportamento animal, né? A gente comentou sobre o alimentador eletrônico, né? O comedor eletrônico, ele é importante, mas é um sistema caro, né? Principalmente se a gente considerar a realidade de que nem todo produtor tem uma fazenda com alto nível de tecnologia e nem vai ter o capital para investir, né? Imagine investir ali milhares de comedouros numa granja, né? E além disso, a gente tem esses sensores, né, que a gente coloca um sensor por animal, e geralmente eles são mais invasivos e são específicos, né? Você tem um sensor para monitorar a atividade, a quantidade de passos, você tem um sensor para monitorar ruminação, por exemplo, né, e assim por diante. Você tem que comprar um sensor por atividade que você quer monitorar, né? Então, uma possível alternativa para isso seriam sistemas de visão computacional, né? Basicamente, a gente vai desenvolver sistemas que conseguem interpretar imagens, né, e gerar informações a partir dessas imagens, né? Então, isso é um sistema de visão computacional, né? E por que a gente tem focado bastante nisso aqui na University of Georgia, né?
justamente porque as câmeras são mais fáceis de instalar, são mais baratas, a gente consegue monitorar vários animais ao mesmo tempo, né? A gente consegue. Essas gravações são não invasivas de forma contínua e não exigem muito trabalho, né? E além disso, uma imagem pode ser extremamente informativa, né? Aqui você tem o comportamento animal, você vê que os animais estão a pasto, né? Estão se alimentando, mas você também tem informação de como que estava o clima naquele dia, né? Qual que é a qualidade do pasto e assim por diante. Então, por isso que a gente tem focado bastante no uso de visão computacional para resolver problemas em pecuária, né? E para isso a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente já tem várias tecnologias disponíveis, né? Que têm sido criadas para outros fins, né? Aqui a gente, por exemplo, traz o exemplo do carro autônomo, né? Que está em desenvolvimento, mas você já vê alguns carros rodando por aí. E aqui nada para a gente fazer esse produto, né? Gerar esse produto que é o carro autônomo, a gente precisa avaliar imagens em tempo real, né? Identificar onde é que tem carros próximos, identificar onde que está a pista, né? E tudo isso envolve visão computacional. Então a gente já tem tecnologia sendo desenvolvida de forma constante, né? Todo dia você tem um modelo novo, um algoritmo novo desenvolvendo para o processamento dessas imagens, né? E o que a gente tem focado aqui bastante, então, é em como que a gente pode adaptar essa tecnologia para resolver problemas em produção animal, né? Um dos problemas seria, como a gente está comentando aqui, no consumo, monitoramento da atividade, no comportamento animal, né? A gente pode usar as imagens para treinar um algoritmo que vai rastrear o que cada animal está fazendo, né? Que é o exemplo aqui desse algoritmo que está em desenvolvimento aqui na Universidade da Geórgia, né? Então a gente está desenvolvendo um algoritmo que vai monitorar a atividade desses animais, com base se ele está em pé ou andando, né? Ele é considerado estar em atividade, se ele está descansando, ou se ele está comendo, né? Ou até bebendo água aqui também. Então, a ideia é a gente monitorar não só o grupo, né? O comportamento do grupo, né? Aqui a gente já tem informação muito rica e detalhada, né? Desculpa. Você pode, por exemplo, ver porcentagem de animais que estavam comendo em determinado período do tempo, né? Porcentagem de animais que estão bebendo, né? E você pode avaliar a tendência desses comportamentos ao longo aí do dia, né? E se existe alguma alteração anormal, né? Nessa média do comportamento, que pode estar indicando um erro de manejo, por exemplo, né? Mas também a gente pode usar isso para o monitoramento individual, né? Se a gente conseguir, se a gente já está, na verdade, desenvolvendo esse algoritmo, explorando mais para que a gente possa não só detectar o comportamento do grupo, né? Que a gente tem a mensuração do comportamento por grupo, mas a gente quer também identificar o animal, né? Por si só, para que a gente possa linkar o animal ao determinado comportamento. E assim a gente fazer a mesma coisa que a gente mostrou aqui com frangos, né? Usar esse comportamento como um indicativo de bem-estar, como um indicativo do estado sanitário desses animais e dessa forma contribuir também para a sustentabilidade, né, da produção leiteira aqui nos Estados Unidos, né? Então, visão computacional é algo que está tá sendo bastante pesquisado, né? Todo dia também a gente está vendo coisa nova saindo. Esse algoritmo aqui a gente está desenvolvendo na universidade e a ideia é gerar um aplicativo que eu consiga monitorar, né? Mas não só na fazenda experimental, mas que a gente consiga aplicar em diferentes fazendas comerciais aqui no estado da Geórgia, né? Mas em outras oportunidades, né, que também vão contribuir para a estabilidade da produção animal. Por exemplo, a otimização de mão de obra, né? A gente viu lá para que uma atividade seja sustentável, a gente precisa ter sustentabilidade econômica também, né? E uma das formas de ter sustentabilidade econômica é a partir da otimização de mão de obra, né? Um exemplo é o que a gente tem feito aqui no diagnóstico de prenhez, né? A gente tem usado dados de ultrassom, né? No caso, por exemplo,
esse vídeo aqui, onde a gente, os veterinários têm coletado a campo ultrassom do corpo lúteo, né? E a gente está usando essa informação para detectar, para o diagnóstico de prenhez precoce, né? Mais precoce do que o baseado somente na ultrassom tradicional, né? E isso, os veterinários aqui, eles estão trabalhando com esse desenvolvimento e, na verdade, está indo muito bem, né? A gente consegue ver que eles têm observado que a ultrassom Doppler está bastante relacionado, né, com a taxa de prenhez, mas é um tipo de informação que dá bastante trabalho para o veterinário analisar, processar, né? É um pouco subjetivo, então você pode estar sujeito a erro e imagine você fazer isso em 300 animais, 400 animais por dia, né? Então, o que a gente está tentando desenvolver aqui é um algoritmo que vai pegar essas informações dos dados de ultrassom e gerar um output, né, que vai ser a probabilidade do animal estar prenhe ou não, certo? E isso não necessariamente, na verdade, isso de forma alguma é feito com função de substituir o veterinário, mas no sentido de otimizar o trabalho do veterinário, no sentido de que o veterinário consegue a ação final de inseminar ou não o animal, ou de trocar o animal de grupo ou não, vai ser ainda do veterinário, mas ele vai ter mais uma informação disponível, né? Ele pode passar a ultrassom em diferentes animais, muito mais animais, e ter essa informação em tempo real para dar suporte à decisão do veterinário e do produtor, né? E aqui a gente mensurou, aqui essas duas figuras, a gente está mensurando o desempenho desse modelo em comparação com o desempenho de dois veterinários, né, aqui do grupo, que levaram essas imagens para casa e analisaram, né? Pegaram as imagens, não sabiam o status do animal, se estava prenhe ou não, e classificaram como prenhe ou não, né? Mas eles avaliaram em casa, em casa não, no laboratório, né, com bastante paciência e fizeram a classificação. A gente fez o mesmo procedimento com visão computacional, e aqui em vermelho você tem o desempenho dos dois veterinários, né, a média, e aqui nas barrinhas verdes você tem o desempenho da visão computacional. Então a gente consegue ver aqui que o desempenho é praticamente o mesmo, né, batendo ali no limite do desempenho do veterinário, né? Tanto 20 dias após, como 22 dias, 20 dias ou 22 dias após a inseminação, né? A gente já conseguia detectar se esses animais estavam prenhe ou não. Então, qual que é a vantagem, né? Aqui o veterinário avaliou os vídeos em condição de laboratório, né? Na prática, em tempo real, você vai ter que avaliar muito mais animais, você pode estar sujeito ao erro, né? Então, a nossa ideia é tentar automatizar esse processo quando você está fazendo para vários animais, né? De certo modo, baratear o custo com mão de obra para a detecção de prenhez, certo? Mas um exemplo que a gente tem aqui é no que a gente tem na indústria de carne, né? Aqui, na verdade, tem uma empresa do Canadá que trabalha muito na avaliação da qualidade da carne no frigorífico, né? Mas isso é um trabalho subjetivo, né? Se avaliar qual que é, por exemplo, no marmoreio dessa carne, né? Você dá diferentes scores, aqui eles dão score baixo, médio e alto, né? De marmoreio. Esse marmoreio está bastante associado com o sabor da carne, né? Com a suculência, com a maciez, né? Então, essa empresa ela trabalha muito com a scores, né, de marmoreio. Mas o problema é que isso, primeiro, é subjetivo e, segundo, exige intensivo, né? Do ponto de vista, a gente precisa estar avaliando essa informação em inúmeros bifes, né, por dia para a gente conseguir avaliar isso. Então, o que a gente tem desenvolvido aqui é um outro algoritmo que recebe essas informações, essa imagem, né, dessa carne, e a gente processa para classificar a carne de acordo com o marmoreio, né? Então, esse é um exemplo de uma população de gado taurino, né, que foi criada no Canadá. E essas imagens foram anotadas, né, pelos funcionários da empresa, e a gente tinha, então, um conjunto imagem e informação alvo, né, que a gente queria predizer, né? A gente desenvolveu aqui
primeiro um algoritmo que segmenta essa imagem, né, extrai a região de interesse, que seria aqui a região da área de olho de lombo, né, vamos dizer assim, do bife, e a gente então calcula a partir da extração de recursos dentro dessa área verde, qual que seria o marmoreio, né? E aqui a gente consegue ver que a acurácia, né? A gente testou dois algoritmos e a acurácia é relativamente alta, né? Chega aí em torno de 90% de acurácia para a classificação de marmoreio, com base somente na imagem, né, dessa carne, né? Sem a interferência humana. Então a gente conseguiria deixar o processo muito mais dinâmico, né, e muito mais automatizado, né? Outro exemplo do que a gente tem trabalhado aqui, que tem super a ver também com sustentabilidade, é como que a gente pode adaptar, né, visão computacional para o uso estratégico de medicamentos, né? Nesse caso aqui, o uso de antihelmínticos, né? A gente tem aqui um caso em ovinos, né, onde a gente geralmente usa o método FAMACHA, né, para avaliar a condição de anemia desse animal, né? E aqui a gente fez a mesma coisa, né? A gente desenvolveu um algoritmo que vai extrair essa região da mucosa conjuntiva do animal e a gente vai avaliar os pixels, né, dessa mucosa e vai classificar o animal como anêmico ou não anêmico, né? Você vê aqui nesse gráfico a correlação entre os valores preditos e observados, né? A correlação não está necessariamente alta, mas é uma correlação significativa, né, entre o volume globular do sangue, que representa anemia, observado, e o predito, né? E a gente vê aqui que a gente consegue, então, identificar, com certeza com um erro, né, que deve ser melhorado ainda, mas a gente, de fato, consegue usar essa tecnologia, quem sabe no futuro desenvolver um app que vai auxiliar o produtor a detectar animais anêmicos, né, somente tirando uma foto pelo celular, né? Então, isso é mais uma contribuição da visão computacional que pode, de fato, no futuro próximo, estar auxiliando numa pecuária mais sustentável, né? Mas nem tudo é só maravilha. A gente tem vários problemas, na verdade, em relação à aplicação de visão computacional, né, para a produção animal, um deles sendo a própria identificação desses animais, né, porque uma coisa é você identificar somente por exemplo, o comportamento, né, o peso, mas aí você precisa linkar essa informação que você está interessado ao animal, né, então às vezes se você está só interessado na informação média do rebanho, tudo bem, mas se você quer usar essa informação por animal, você precisa também identificar esses animais, né? E isso não é um problema 100% resolvido ainda em visão computacional. A gente consegue identificar os animais com base nas câmeras, né? Principalmente se os animais têm padrões de cores diferentes, né? A gente consegue explorar essas variações naturais na aparência, por exemplo, em gado de leite, né, holandês. Mas isso não é o caso para todos, né? A gente tem problemas, por exemplo, quando a gente tem muitos animais, né? Ou animais, objetos que estão sendo aqui ocultados, né, pela aparência de outros, né? Então tudo isso dificulta e são alvo de pesquisa em visão computacional, né? Então tem muito pesquisador trabalhando como resolver esses problemas. Outro problema é como que a gente vai fazer para identificar animais que são da mesma cor, né? Por exemplo, o gado Nelore, o gado Angus, né? E também como que a gente faz quando a gente introduz novos animais no rebanho, né? A gente tem que retreinar o modelo toda vez, como que a gente vai fazer, né? Então são esses três problemas principais que a gente tem trabalhado e a gente, na verdade, aqui na Universidade de Geórgia também está trabalhando para resolver cada um deles, né? Um exemplo foi o que o pessoal, na verdade, da Universidade de Wisconsin fez, né? Esse trabalho aqui, e foi para animais que não têm variação no padrão de cor, eles estão usando a informação do shape, né, do formato desse animal para classificação, né? A acurácia é que eles tiveram em torno de 0,80 para classificar esses animais com diversas semanas de diferença, né? Você coleta informação do animal numa determinada semana e tenta identificar esse animal em outra semana com base somente no formato do corpo desses animais, né? E a gente viu que eles têm uma acurácia relativamente, nesse caso aqui, o F1 score é relativamente alto, né? Mas ainda assim,
é um problema que está sendo estudado, né? Que eu trouxe só um. Outro desafio na aplicação de visão computacional é a questão da transferência de dados e inferência em tempo real, né? A gente tem, quando você trabalha com imagem, a gente gera muito mais dado do que o que a gente está acostumado a processar, né, diariamente. E a nossa ideia é processar isso em tempo real, né? A gente quer que o sistema seja capaz de interpretar a imagem e já gerar um output em tempo real, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma fazenda, né, que foi implementado esse sistema com câmeras 3D para predição do peso desses animais. Então, cada câmera dessa é conectada a um mini computador, né, e esses computadores vão controlar essas câmeras, fazer inferência e gerar a imagem, né, que vai ser coletada. O problema é a quantidade, né? A gente tinha 200 novilhas aqui, gerou um total de 130 terabytes de imagem, cada câmera gerando em torno de 10 gigabytes por dia, né? Para a gente conseguir fazer o upload dessas imagens no período de 24 horas, a gente precisaria de uma velocidade de internet de 3 megabytes por segundo, né? 30 megabytes por segundo, né? E essa é uma fazenda experimental, então eles tinham uma boa internet, pagavam por 25, mas recebia apenas de entre 5 e 10, né? Os provedores de internet nunca conseguem prover tudo o que a gente pagou, né? Sempre é um pouco a menos. Então, com base nessa velocidade, a gente demoraria 4 dias e 6 horas, né, para fazer o upload dessa informação gerada, né? E isso se a gente não estiver fazendo inferência em tempo real, se você está mandando para uma base de dados para processar e depois retornar. Então, nesse tipo de situação, acaba sendo um problema para inferência em tempo real, né? Isso que é uma fazenda experimental, né? Fazenda comercial não necessariamente vai ter uma internet com uma boa velocidade. Então, fica aí algumas coisas para a gente refletir, né? Que vão ser alvo de pesquisa no futuro próximo de como resolver esses problemas. Mas, no geral, se a gente puder resumir, né, essa conversa que a gente teve hoje aqui, de como que a pecuária de precisão, ou Precision Livestock Farming, pode auxiliar na sustentabilidade, a gente viu que a gente tem várias oportunidades, né? Tem várias oportunidades aqui para estar atuando na sustentabilidade. A gente pode usar sensores e algoritmos para monitorar a saúde e o bem-estar desses animais, né? Para melhorar a eficiência no uso de recursos, né? Por exemplo, uso de alimentos, né? Se a gente melhora a eficiência alimentar, a gente está melhorando a eficiência no uso de recursos, né? Otimização de mão de obra, né? A gente está aumentando a sustentabilidade econômica também desses sistemas, melhoria de produtividade e também o uso estratégico de medicamentos, né? Aqui são alguns exemplos que a gente comentou hoje, né? Mas com certeza tem outros exemplos que outros grupos de pesquisa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, estão trabalhando, né? Então, com isso, eu fico aberto a perguntas, certo? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando aqui essa palestra, né, de estar conversando com vocês. Espero que vocês estejam aproveitando o evento, né? E agora eu fico aberto a perguntas. Mais uma vez, muito obrigado. Quem, porventura, não conseguir aproveitar esse momento para tirar dúvidas, também pode entrar em contato, né, via e-mail, e eu vou tentar responder o mais breve possível e com o maior carinho, ok? Então, um forte abraço a todos e